Olá, pessoal. Vamos dar início a esse nosso sexto e último episódio da trilha Inovação e Futuro dos Negócios. Hoje vamos fazer essa gravação e passar no grupo e Olá, você não lembrando sabe quanto é que pouco, quantos também por cento evoluiu. Você não sabe, ou a gente tem o dado, ou a gente tá falando achismo. O mundo inteiro evoluiu. Você não tem o... tudo bom, Gustavo? Então, gente, nesse último episódio, então, a ideia é explorarmos o que seriam ou uma forma de projetar os empreendimentos do futuro. Quer dizer, cada um dos tipos de empreendimentos, como eles vão estar se colocando aí nessa jornada, onde a inovação é um tema que visita automaticamente o futuro, né? Toda inovação ela está no futuro e o grande impacto das inovações que nós estamos vivenciando aí numa, numa intensidade que não tem precedentes. E a ideia nossa é trabalhar as transições que estão ocorrendo nas organizações e a necessária adaptação. Então, nós vamos, em torno desses dois temas e o pano de fundo da inovação, nós vamos caracterizar e eu vou mostrando aí as diferentes transições e fica aberto para estarmos questionando e trocando ideias sobre isso. Mas seria importante considerar dois conceitos aqui. O conceito de transição, que é o processo dinâmico aplicado, o processo que acontece de conduzir as mudanças numa configuração ou numa reconfiguração de empreendimentos diante dos desafios que geram os valores que a organização necessita. Isso na passagem do tempo, à medida que um período subsequentemente ele vai sendo construído nessa caminhada até o horizonte que a gente vai procurar centrar a nossa discussão. E também o conceito de adaptação, que é a capacidade de um empreendimento responder condicionantes externos e direcionamentos internos que vão criar tensões nessa caminhada, nessa passagem do tempo, e a necessidade de ajustamentos e mudanças. Quer dizer, a essência da adaptação são ajustamentos, adoção de mudanças, alinhadas aos propósitos e resultados de valor gerado pelo empreendimento. Alguns empreendimentos eles vão naturalmente numa direção de aceitação de contribuição muito grande e serão bem retribuídos, e muitos vão encontrar barreiras nessa proposta de avançar adaptativamente com maior ou menor grau de inovação em processos, produtos e no próprio modelo de negócio. A questão é que se o modelo de negócio modificar naqueles segmentos da economia onde o empreendimento atua, no mundo mercantil, no mundo das cooperativas, no mundo das organizações não governamentais, e no próprio governo, no mundo mercantil, no agronegócio,
na indústria extrativa, indústria de transformação, no comércio e nos serviços de uma maneira geral, considerando aí também a educação, os serviços de saúde, que compõem a grande maioria dos empreendimentos na economia. Então, essa visão da transição é o que a gente vai colocar aqui em termos de vetores de transição e para uma janela de tempo até 2050, ou seja, 25 anos para o futuro. Esse é o exercício que a gente pretende fazer. E esse portal 2050, ele precisa ser atravessado no tempo pelas organizações que estão hoje aqui. Muitas não vão encontrar, né, esse caminho, né, e não vão conseguir realizar de forma coesa, coerente, né, e em intercorrelação as transições que estão sinalizadas aqui na forma de 8 transições, né, que são as mais importantes no momento, e a necessária gestão de consequência. Ao fazer as transições, as consequências de uma maior interação entre as transições, maior contribuição para o resultado da organização, vão determinar se ela atravessa esse portal do tempo, atingindo aí de hoje, 2025 até 2050. Então, esse é o exercício. E as transições estariam, de uma forma ideal, em convergência. Estando em convergência e sendo concluídas ou estando em andamento, essas transições poderão ser realmente o diferencial daquelas organizações que vão chegar, com contribuição, com prosperidade em 2050. Notadamente, para nós, talvez, dependendo da experiência de cada um, e para os nossos filhos e para os nossos netos, certamente. Quais as organizações que vão fazer essa transição? Então, a primeira transição para a gente raciocinar está ligada a uma transição de contexto. O contexto econômico e o contexto ambiental, o contexto social, que está sobre a organização, e o principal é a mudança geoclimática extremada que nós vivenciamos hoje. Então, seria a variável principal de contexto, porque em função da resposta do planeta e a questão extremada do clima, ela vai trazer uma condição maior, um envelopamento maior das demais transições. Então, é a transição que a gente coloca na posição de cereja do bolo, pela influência que ela terá nas demais transições que nós vamos discutir. E a transição da mudança climática, ela tem um grande norte. Esse grande norte, sem dúvida, apesar de todos os estudos recentes, do aquecimento do planeta, nós estamos iniciando, em questão de macroclima, de grandes períodos, um período já atrasado de glaciação. Nós estamos num período interglacial e entrando num período aí longo, muito longo, esperado de
glaciação, ou seja, o planeta começa a entrar numa região, né, da Via Láctea que naturalmente vai começar a esfriar e a calota polar ela começa a crescer novamente, né, e as geleiras. Esse é um estudo científico muito conhecido hoje, onde os anteriores períodos de glaciação deixaram, né, as suas marcas e hoje a ciência e a tecnologia conseguem mensurar muito bem. A última final da última glaciação foi há cerca de 12 mil anos atrás, e percorridos esse período interglacial, né, os 12 mil anos estão sendo um pouco esticados, até pelo próprio aquecimento, né, pelos gases de efeito estufa, pela atividade humana que desequilibra o clima, mas chegando a um período máximo final. Então, essa mudança geoclimática ela vai regular a capacidade das demais transições serem feitas e que apoiem cada um empreendimento dentro da sua exposição, dentro da sua posição na cadeia de suprimentos, né, das atividades econômicas em que a organização, o empreendimento, ele está alojado. Né. A segunda transição, né, é a transição digital, entre o mundo físico e o digital. A digitalização, né, e a consequência virtualização, né, das atividades, né, como instrumento de vida e de trabalho, ela tem que entender bem como que o físico está em interação com a questão digital, né? Porque o digital é um instrumento e nas duas pontas dessa atividade tem uma entrega, né, física para um conjunto de clientes, comunidades, né? E tem um suprimento físico, né, de recursos, de infraestrutura, e que toda organização se assenta nessa lógica ponta a ponta. E na transição digital, a inteligência artificial ganha e vem, de certa forma, mostrando muita possibilidade no mundo da produtividade, do apoio instrumental, mas muita dificuldade, muito desafio para que ela realmente consiga agregar valor aos empreendimentos. Então, nessa transição, não é possível ainda termos uma exata medida da contribuição importante, né? A inteligência artificial ela consegue fazer essa mediação de entendimento de grandes volumes, de dados, de grandes padrões, com uma conversa que seja bem entendida pela nossa inteligência natural. Então, esse vetor de transição digital, baseado na inteligência artificial, ele acelera e exige, né, essa adaptação necessária para que a inteligência artificial possa ter credibilidade e possa ter validade na geração de valor para os empreendimentos. Uma terceira transição é uma transição energética. E há uma correlação direta que o aumento da inteligência artificial ele necessita de muita energia e de fontes renováveis e transformação em eletrificação, mesmo porque as fontes de energia limpa
elas vão cada vez mais sendo demandadas, seja solar, né, seja de ventos, né, e outras formas que hoje ainda não são muito aproveitáveis, né, como marés. Essas fontes é que vão permitir que a inteligência artificial faça uma expansão, né, tecnogerencial de contribuição e que esse tipo de transição auxilie a organização a lidar com a mudança geoclimática extremada. Há uma correlação entre as transições para que haja essa ideia funcional da convergência. A outra transição é a nossa capacidade de construir, né, obras e equipamentos com essa engenharia renovada, inovada, né, de novos materiais, né, de nanotecnologias, da robótica como um todo, né, a presença de uma máquina simbiótica ao ser humano que possa ser um instrumento mais completo em diversas funções, né? E apoios, e substituições quando a atividade humana não for a mais adequada em determinados ambientes, né? E a IoT, que seria a internet das coisas, com relação às máquinas, né? As próprias máquinas trabalhando em transição, dando manutenção e organizando o trabalho das outras máquinas, e conversando com as pessoas, pela inteligência artificial, havendo as fontes adequadas, né, de eletrificação, para que toda a parte de tecnologia da informação e a comunicação, né, sejam viáveis, e, de novo, entregando suporte, entregando condições para que os empreendimentos atinjam, propósitos e que seus resultados avancem nesses propósitos, né? Uma outra transição que a gente pode trabalhar é a transição geracional, ou seja, o convívio e a maturidade entre gerações, dado um conjunto de cultura, tanto do ponto de vista das comunidades, né, em que os empreendimentos estão inseridos, quanto do ponto de vista da cultura do próprio empreendimento, né, ocupa-se de uma convergência que inicia talvez as transições mais importantes, né, que é de convívio e as diferenças de maturidade da própria inteligência natural, em ambientes culturais diferentes, num mundo cada vez mais em comunicação, né, com fronteiras, principalmente de negócios que atuam fortemente correlacionadas e mutuamente dependentes, né, de um fluxo adequado. Então, essa transição geracional inaugura mais duas transições importantes que nós vamos ver, e é fundamental que nessa era da qualidade 5.0, da produção 5.0, da sociedade 5.0, do marketing 5.0, como uma marca de evolução, do ambiente, da civilização humana hoje, super apoiada, atesta que o olhar para o ser humano, para a condição humana de trabalho, de sustentação e a qualidade de vida sejam três das transições que se seguem e que são fundamentais,
que elas estejam consonantes, né? E essa é a transição de haver uma segurança, né, não só física, mas uma segurança psicológica, né, e a qualidade de vida dessas gerações, né, que eu diria que compõem aí o lado da transição vivencial. Quer dizer, como as pessoas vão ter uma vida produtiva, profissional, é, ser, serem em parte empreendedoras, em parte atuando como profissionais em grandes organizações que assim estariam demandando esses recursos, ou mesmo usufruindo, né, de apoio dentro das comunidades, né? E essa segurança e qualidade de vida, ela precisa de estar em congruência com a transição das engenharias sobre materiais, robótica, né, a internet das coisas, numa convivência com essa infraestrutura de máquina que cada vez instrumenta mais as pessoas, né? E a transição mental, de que forma, né, o domínio que a gente tem a partir da saúde, né, do conhecimento como o nosso cérebro atua, como ele constrói modelos mentais, né, e aí essa transição mental ela vai trabalhar em cima de neuroconhecimento, né, e maturidade emocional para que essa organização que vai caminhar daqui até 2050 ela possa estar realmente cumprindo com o seu propósito, né, e contribuindo para que a sustentabilidade que seria a grande proposta para que a mudança geoclimática deixe de ser prejudicial, extremada, né, seja para recompor, né, o nível de mudanças, sejam agressivas ou naturais, que o planeta vai sofrer naturalmente nas suas eras, né, que não vão deixar de alterar, né, o sistema como um todo, né, o papel do planeta, né? E a transição econômica, de que forma não só essa energia, né, de fontes renováveis ela é econômica positivamente, mas outras demandas e outros desgastes, até pela própria não conseguir ter essa convergência, né, das transições, nós vamos ter muita mudança na forma de ver o valor, de trabalhar com valor, né, que normalmente, né, para o dia a dia, a moeda tornando-se digital e um controle muito maior dos sistemas sobre, né, os grupamentos humanos, né? Então, essas 8 transições que estão desafiadas, né, para que o futuro, né, dos empreendimentos, né, consiga chegar a um modelo de empreendimento, modelos de negócio bastante diferentes do que temos hoje, e cumprindo, então, o que a gente poderia ter, né, depois aprofundando em cada momento, é, conseguir desenhar esse empreendimento do futuro, né? Como as organizações estarão arquitetadas, estarão sendo gerenciadas, né, pela mudança continuada, acelerada,
em 2050. Qual que seria o perfil dessa organização? Qual que seria o perfil do trabalho, né? O perfil de remuneração pela atividade diante de tantas transições. Então, essa é a ideia para que a gente possa concluir, né, e incluir, né, os desafios da inovação nesse futuro dos negócios. Quais serão as grandes inovações que serão demandadas por essa convergência da transição? Gostaria de convidar a todos, né, nós vamos passar algumas orientações que, ao finalizar, nós teremos uma parte desse time que nos acompanhou, né, tendo interesse na certificação que os episódios consideram, né, como suficientes. Nós estaremos enviando, né, por e-mail para todos que se matricularam no início, né, do programa, né, dessas aulas, né, mais uma discussão do que aula. E eu agradeço muito aí esse tempo, esses 6 meses, onde a gente pôde desenvolver muita provocação com relação às possibilidades da inovação e para onde a gente está caminhando com isso. Um grande